Oi, pessoal. Eu sou Paula, sou monitora do ciclo 10. Estou aqui, fui convidada pela coordenação do ciclo 5 para vir falar um pouco para vocês da aula 14, que fala sobre o mundo espiritual para as religiões indígenas, africanas e aborígenas. Na verdade, eu estou aqui me ambientando com esse mundo virtual e vim aqui, na verdade, trazer um pouco de conhecimento para vocês, né? Para passar para vocês um pouco desse conhecimento que nós vamos adquirindo lá no ciclo 10, através dos estudos das religiões. E o foco dessa aula, que é a 14ª aula, é falar para vocês a respeito dessa visão desses povos sobre o mundo espiritual e sobre a morte. Eu vou tentar trazer um pouco do conteúdo para vocês, desses povos, para que a gente possa, na reunião, né, que a gente compartilha durante a semana, a gente poder discutir melhor. Na verdade, a gente vai começar falando dos povos aborígenas, que a gente precisa ter um entendimento de que são pessoas de costumes e rituais diversos, a depender dos lugares que ocupam. Os aborígenes são povos que são considerados, né, de primitivos, que vivem de uma certa forma em regiões mais isoladas. E aqui eu trouxe para vocês que existem povos que residem na região da Nova Zelândia, existem povos que residem que são nativos do Alasca, existem povos que estão na região da Lapônia, somente no extremo norte da Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia, e que durante muito tempo esses povos foram considerados povos primitivos. E isso fazia com que a gente também imaginasse, no nosso imaginário, tivesse aquela concepção de que essas pessoas vivem de forma ainda primitiva e, consequentemente, praticam a sua religiosidade também com costumes e rituais primitivos, o que é um grande equívoco, né? Porque eu li várias coisas, principalmente de antropólogos, que são as pessoas que, na verdade, não falam por eles, mas acabam, de alguma forma, contando essa história, vão lá, convivem com esses povos e trazem essa informação, né, para nós da civilização. E nós da civilização sempre temos uma leitura, às vezes, equivocada sobre isso, né? De que esses povos têm uma forma de atuar sobre a sua religiosidade de maneira muito que a gente acha que é menos evoluída do que a nossa forma de lidar com a nossa religiosidade. O que assim, a gente comprova através das leituras que isso é um grande equívoco. Então eu peguei basicamente a pesquisa feita por Nadisvara Nayak Thero, que é um chefe da ordem Theravada dos monges budistas da Índia. Muniz falou para vocês na aula passada a respeito do budismo, né? E deve ter falado muito dessa coisa do autoconhecimento, dos mergulhos interiores. E esse monge, ele foi viver numa época próxima aos aborígenes, né? Ele foi viver em comunidades aborígenes, para que ele viesse a entender um pouco como era a forma deles viverem e as suas práticas religiosas. E ele comprova, assim, no relato dele, de que existe uma similaridade muito grande com os grandes yogas, né? Com essa origem de religiões orientais, que trazem muito uma perspectiva diferente sobre a vida e sobre a morte e sobre o mundo espiritual. E aí, assim, nesse mergulho, ele diz que eles trazem muita sabedoria, e uma coisa que é muito interessante a gente tentar compreender é que esses povos, eles têm a sua religiosidade inserida no seu cotidiano. A relação dele com o divino é de muita proximidade. E ele percebe, na verdade, que existe um mergulho interno muito grande e um respeito pela natureza, pelo coletivo, pela relação com o outro, principalmente, pela relação com os animais e pela relação com o divino, né? Não esse divino inalcançável, mas um divino próximo, um divino que faz você desejar se transformar, desejar fazer seus mergulhos interiores, e é através desse mergulho que você chega cada vez a ter uma vida mais expansiva, né? E dá expansão à sua essência, que é uma essência espiritual, né?
Para os aborígenes, não há simplesmente nenhum grande abismo intransponível entre o humano e o divino. Né? Então, assim, para eles essa relação é muito próxima. Eles acreditam também que a Terra é a base para todos os estudos espirituais durante o primeiro estágio da vida e também pelos intermediários. A maior espiritualidade não está associada com a Terra, com a infinitude do espaço, mas com a infinitude do espaço, com a consciência cósmica em si. Né? Essa é uma base, inclusive, que é trazida muito para as religiões orientais. Ele observa, durante essa convivência, que eles têm um elevado grau de polimento da mente e também um elevado nível de caráter, autodisciplina e de consciência. Com relação à visão da morte, eles acreditam na morte como uma passagem, como uma transposição, né, para um mundo que é o que faz parte do processo de viver. Então, morrer também é viver, na visão dos aborígenes. E é por isso que, assim, eles têm um ritual que os anciões, quando eles vão percebendo que está chegando próximo ao momento da morte, eles se isolam, vão para regiões mais altas, né, sem contato, e ali eles ficam em processo de autoconhecimento, de mergulho interior e de busca de contato com esse divino até o momento da morte, onde eles acreditam fazer a transposição. Pelo que eu pesquisei, não existe rituais muito nas tribos com relação à questão do corpo, do tratamento com esse corpo. Existindo respeito, mas eles não fazem cremação, eles têm uma relação com isso, o corpo é conservado, né, na neve, mas sem nenhuma ligação, há um despreendimento com relação à morte do corpo. Os anciões aborígenes acreditam que o espírito de um ser humano está sempre em contato com os reinos espirituais mais elevados do ser. Mesmo que a gente que eles não tenham essa consciência desse contato em seu estado normal de consciência. Eles acreditam que viemos das estrelas e após a morte retornamos para elas. Então, assim, dentro da visão aborígena, somos todos visitantes desse tempo, desse lugar. Estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer e amar. E depois a gente vai para casa. E aí, assim, aí a gente vai entrar um pouco agora para falar sobre os índios, né? Sobre a cultura, a religiosidade indígena. E para isso também eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre a origem dos índios aqui no Brasil antes dos portugueses, né? Dos povos indígenas. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar porque, assim, ela não está dissociada do exercício religioso. As tribos indígenas no Brasil, elas foram formadas inicialmente, quando os portugueses aqui chegaram, pelas tribos Tupi, Caribe, Aruaque e Tapuiú. Esses povos, eles deram origem a vários outros povos que hoje habitam, né, no Brasil, né, no território brasileiro. À medida que eles foram sendo misturados, à medida que eles foram se misturando, que eles foram migrando pelas necessidades ou pelas invasões da civilização. E assim, a gente observa que isso também modifica a forma como eles vão cultuar a sua religiosidade, a sua relação com o espiritual e, consequentemente, com esse mundo, né? Como que formato eles vão dar com esse mundo espiritual. Então, assim, desses povos, a gente observa que tem eu diria uma raiz, né? Que o povo indígena tem um sistema religioso bastante diversificado, graças às diferentes etnias e povos. Contudo, existe um ponto em comum entre todas as manifestações religiosas dos índios, que é a essência da ligação com a natureza e com os elementos naturais. Eles têm a relação dos índios com a religiosidade tem uma relação muito grande com a natureza. E o mundo espiritual perpassa por esses mitos. Que na verdade, assim, a gente vai perceber isso em todas essas religiões, e como toda religião, é construído um mito, né? É construído... A gente pensa que, na verdade,
a religiosidade, a relação com Deus é sempre inexplicável, né, para a nossa consciência. Então, a forma que a gente tem de trazer isso para a consciência é através dos mitos, é através dessa singularidade, dessa identificação, para que nosso psiquismo consiga, nesse momento, formatar, né, essa compreensão. Então, para os indígenas isso não é diferente. E a mitologia está muito ligada aos elementos da natureza. Então, é através desses elementos que eles exercitam essa religiosidade. Aí a gente trouxe, eu estou trazendo para vocês, a gente não vai poder falar de todos os povos, a gente vai trazer um pouco da realidade de dois povos, de três povos, né, indígenas, que é os Yanomamis, os Cariri-Chocós e os Guaranis. Nós vamos falar um pouco sobre os hábitos deles, para que a gente possa entender um pouco como é essa concepção do mundo espiritual para eles, né? Os Yanomamis, eles habitam em ambos os lados da fronteira do Brasil com a Venezuela, na região do interflúvio Orinoco-Amazonas, né? Que é uma região que tem uma relação... Os índios, geralmente, eles têm uma relação muito grande com a natureza e, por isso, a sua formação é muito próxima aos rios. E com o Yanomami não foi diferente. A gente sabe que, pelo que se percebe, hoje, pelos estudos que os antropólogos fizeram, não se tem muito uma certeza da origem, né, dos povos Yanomamis. Eles, na verdade, foram migrando com essa coisa da invasão das terras, né? Das explorações que foram sendo feitas às beiras dos rios pelos diversos povos que foram adentrando o Brasil. E eles, como todos os povos indígenas, foram se recolhendo. Hoje eles vivem nessa região, que é uma região próxima aos rios, né? E que tem também uma invasão muito grande das mineradoras. Dentro da visão eles têm tentado preservar a sua cultura cada vez mais. E dentro da visão da religiosidade deles, eles acreditam que a floresta, que eles chamam de Uri, é uma grande floresta. Ela não é uma entidade, ela não é uma entidade estática, ela tem movimento. E ela por isso eles chamam ela de entidade viva. E eles cultuam ela, tratam ela, né, desde a sua ancestralidade, com uma relação direta com a relação com o divino, né? Eles acreditam que dentro dessas florestas existem o Iarapé. O que é que eles chamam de Iarapé? São os avatares do antepassado. São homens que eram animais, né? E que esses Iarapés, eles se transformam em Utupé, que são ancestrais, na verdade. Eles têm uma ancestralidade, esses Iarapés, que eles vão sendo, à medida que eles se transformam em espíritos xamânicos. E esses espíritos xamânicos são aqueles espíritos que eles invocam durante seus rituais para trazer a cura para eles, né? Através do pajé, que seria um xamã, que faz essa comunicação. Então eles acreditam que toda a ritualística que eles fazem dentro da religiosidade deles, através da dança, através das pinturas, através dos alimentos que eles cultuam, dos animais que eles respeitam, tem uma relação com essa religiosidade. Então, mais um povo que tem a sua religiosidade dentro, né, do seu dia a dia, do seu cotidiano. Então ela está muito misturada com a sua cultura, com a sua forma de atuar no mundo, com a sua preservação da natureza. Por que eles têm essa relação tão forte com a natureza e acreditam que a missão ou que o propósito do homem no mundo é cuidar daquilo que ele recebe, né? É zelar daquilo que ele recebe, porque se ele não faz isso, a própria floresta pode se voltar contra ele, né? Como uma forma, inclusive, de se defender. Então, eles têm um respeito a isso. E eles cultuam isso como forma também de cultuação da sua religiosidade. E acreditam, né, dentro dessa concepção, que durante esses rituais, o pajé, que faz sua iniciação com alucinógenos, é o protetor, é o pilar, né,
da sociedade Yanomami. Na verdade, eles fazem essa proteção. Ele se comunica com o tupê, ou seja, com a floresta. Ele traz imagens essenciais vitais. E ele também faz cura das epidemias. Então eles acreditam que toda a manipulação das ervas que acontece através do pajé é feito com a orientação desse mundo espiritual. Dentro da crença, né, ou da cultura Yanomami, eles acreditam na permutação de almas, ou seja, que quando você morre, quando você faz a passagem, existe uma permutação de alma entre os seres do mundo físico e do mundo espiritual. Que alguns voltam de novo como seres humanos e outros como animais. E que outros que foram pessoas más em vida voltam como animais perigosos. Então eles acreditam que, como a gente acredita, os espíritos acreditam na reencarnação, eles acreditam nesse formato de retorno, né? Que essa essência, que quando esse ser desencarna ou morre, né? Que ele, na verdade, pode retornar, a depender da história que ele percorre, ele pode retornar em formato humano ou em formato animal. E que aqueles que tiveram a má vida ou que conduziram a vida de forma equivocada, não voltada para as questões de sua cultura, respeito ao coletivo, que esses seres, eles podem voltar como animais perigosos, como onça e como cobra venenosa. Por isso que existe dentro da cultura indígena alguns povos que inclusive têm um respeito a alguns animais, como macacos, que eles acham que são seres sagrados, né? Que são seres que têm sabedoria e que estão ali para nos ensinar, né? Como a capivara. Então tem vários outros animais que eles colocam nesse local, né? Dentro do mito deles, dentro da crença deles. Estende-se por... aí a gente vai falar um pouco dos tupi-guaranis, que na verdade são povos também indígenas, que estendem-se por 3 estados e compreendem cerca de 20 línguas vivas, né? Eles têm uma existência de uma terra, eles têm uma crença, na verdade, dentro deles, da concepção deles, eles acreditam que existe uma terra sem mal, um local sem mal nenhum, lugar acessível aos vivos, onde seria possível ir de corpo e alma. Mas a morte não seria condição necessária para atingida. E eles acreditam, inclusive, assim, existem histórias de índios que fizeram percurso e que sumiram, desapareceram. Eles acreditam que esses seres é como se eles continuassem na concepção deles, é como se eles, em vida, adquirissem esse estado, né, de transcendência para esse mundo, para essa terra, que é uma terra sem mal, onde a vegetação, onde você consegue plantar e colher com facilidade, onde não há maldade, onde as pessoas vivem pelo coletivo, onde há muita relação de cooperação, de ajuda, onde a festa, né, onde a vida é uma festa. Aí eles acham que a terra produz seus frutos, as flechas alcançam espontaneamente a caça, opulência e lazeres eternos. Essa é a crença deles, dessa terra bendita, né? Que seria a terra sem mal. E é para lá que eles acreditam que eles irão após a morte. Já os Cariri-Chocós, eles vivem na região baixa do Rio São Francisco, na região da Lagoa e Sergipe. E essa transcendência para o espiritual, eles fazem através do ritual do Oricuri. Eles ingerem a raiz da jurema, o chá da raiz da jurema, e entram em transe. Então é importante a gente perceber que toda a relação dos povos indígenas com o espiritual tem uma relação com a dança, com os hábitos da comida, com o fazer da comida e com também as ervas, né, que eles utilizam. É importante a gente pensar que eles não utilizam essas ervas no cotidiano, mas sim nos rituais. Existe toda uma orientação para a utilização dessas ervas.
E durante esses rituais, eles acham que eles fazem a comunhão com a ancestralidade e com suas divindades. Eles têm uma dança específica, no caso do Cariri Chocó, que é chamada a dança do Toré, que evoca o segredo do Oricuri, que é um segredo que, segundo eles, é recebido por poucos e que tem que ser guardado. Eles não relatam, né, como é que isso acontece. É bom a gente lembrar que esses povos, o conhecimento é muito passado através da oralidade. E hoje a gente tem, né, hoje uma expansão com relação a esses povos indígenas de conhecimento, de estudos filosóficos. Então, esses índios agora começam a falar por eles, né? Porque durante muito tempo eram os antropólogos que iam lá, viviam nas tribos e contavam como a coisa acontecia. Hoje, a gente já começa a ter um relato vindo do povo indígena mesmo, numa tentativa de conservação dos seus hábitos, da sua cultura e da sua religiosidade. Eles acreditam que os espíritos dos mortos vivem em uma aldeia apartada, em alguma parte nas colinas. A diferença essencial reside no fato de os espíritos viverem à noite, por temerem a luz do dia. Então, eles acreditam que os espíritos se comunicam, mas eles só vêm à noite. Então, geralmente, os rituais que eles fazem no período noturno. Exatamente por isso, porque é onde eles fazem o contato com esses espíritos. E aí, assim, eu vou dar só uma pincelada rápida sobre a experiência que nós tivemos no ciclo 10 com as visitas que nós fazemos para as religiões, né? Isso é feito na tentativa de viver um pouco, de tentar ouvir do próprio, das pessoas que vivem a experiência dessa religiosidade, esse relato. Então, nós fomos até... Existe um grupo de Cariri Chocó, que vive aqui numa reserva chamada Funiô, aqui em Lauro de Freitas. E no semestre passado, os colegas foram fazer uma visita lá e trouxeram um relato dessa experiência, que eu vou falar rapidamente para vocês. Esse material, inclusive, foi disponibilizado para mim através de Jo. Não sei se vocês devem saber quem é Jo. E foi ela quem teve a oportunidade de ir lá conversar com esse pajé, né? Que é um dos líderes da Funiô. Eles são, na verdade, uma família que vive nessa reserva que foi doada. E eles têm a função de divulgar a sua cultura. Hoje os índios, eles fazem muito isso, né? Eles trazem para a civilização na busca desse respeito, dessa compreensão e dessa relação de empatia. Então ele falou algumas coisas sobre o momento da morte que eu achei interessante compartilhar com vocês. Como é que eles tratam a morte e para onde vão? Isso foi uma pergunta que o Gil fez para ele. Ele responde: a morte não existe. Somos uma semente que nasce e renasce. E ele completou: nós não acreditamos nisso, nós vivemos isso. Olhe para a vida. A vida não é uma encarnação. A vida é uma linha que você vai traçando, trabalhando, processando. A vida é uma jornada para se educar. Nós sabemos que essa casa vai ter que voltar para a terra. A casa que ele se refere ao corpo. Mas essa emoção, esse estado de espírito, terá uma nova jornada e tecerá uma nova vida. Estamos na matéria para aprimorar o saber. Quando não precisamos mais aprender, deixamos de voltar. E aí, essa concepção de que aí Joe perguntou para ele, né, como é que era essa conexão com a ancestralidade, com os mortos, após a partida deles. E aí ele falou que quando a gente pensa neles, eles estão com a gente. Então, assim, eles têm esse entendimento da sutileza da relação, né? De que o seu antepassado está presente na sua vida atual, né? Na sua descendência. A sua ancestralidade, ela está ali, vivendo o tempo todo, né? E é como se fosse o contato com essa consciência maior de si mesmo. Então, eles têm essa relação no dia a dia, no cotidiano deles, né? E não temem a morte natural, a morte por si. Não há temor disso, há respeito e há, de qualquer forma, uma percepção da continuidade da vida após a morte. Após a morte do corpo físico, né? Mas existe uma essência que permanece.
Agora a gente vai falar um pouquinho das religiões de matriz africana, que eu tive o privilégio de, desde o semestre passado, estudar um pouco, ler algumas coisas e visitar alguns terreiros com o grupo do Ciclo 10, o que foi extremamente enriquecedor para mim. E eu espero que a gente possa falar um pouco disso no dia da reunião de uma maneira mais ampla, né? Uma das coisas que a gente observa nessas visitas é que há uma desmistificação, né, de muitas coisas que a gente constrói na nossa ideias que nós construímos e que, na verdade, não são equivocadas a respeito das práticas dessas religiões e da forma de viver dessas pessoas, né, e o que levam elas a ter essa relação com o divino. As religiões de matriz africana, elas podem ser divididas em dois tipos: as religiões tradicionalmente africanas e as religiões afro-americanas, que tem as afro-caribenhas, que é o voodoo, e a afro-brasileira, que é o batuque, o candomblé e o maluco. A gente vai falar mais das religiões afro-brasileiras. E aí, assim, uma das coisas que eles, nos textos que eles falam, a gente ouve muito assim, não se vive para morrer, mas se morre para viver. Essa coisa de que a morte é parte da vida. Ou seja, a vida, o trajeto da vida, eu vi isso em vários artigos que foram escritos por candomblecistas, por filósofos que também são candomblecistas, ou por filósofos que estudam, né, as religiões africanas. Mas essa concepção de que a morte é parte da vida dentro da concepção tradicional das religiões africanas, que isso foi sendo mudado no decorrer da história desses povos, principalmente aqui no Brasil, porque a gente precisa pensar um pouco na origem, né, dessas religiões. Quem são esses povos que vieram e criaram essa religião aqui na região, no Brasil, né? Essas religiões, de onde elas descendem, qual é a história desse povo. É importante a gente entender que, para os africanos, cada nação tem a forma de exercer sua religiosidade, ou de exercitar sua religiosidade. Sua religiosidade, assim como os outros povos que nós estudamos, os aborígenes, que nós abordamos os aborígenes, os indígenas, essa religiosidade está muito intrínseca no cotidiano deles. E está muito relacionado ao coletivo, a relação com o outro, né? A relação consigo mesmo e a relação com o outro. Então, assim, o candomblé é um culto aos orixás, que significa cantar, dançar e louvar na língua iorubá. É importante a gente lembrar de onde vêm esses grupos, como eu falei, né? Os grupos que criaram o candomblé, os povos que criaram o candomblé. O surgimento da religião é de origem africana aqui no Brasil e ocorre entre o século XVI até o século XIX, com a entrada de muitas pessoas trazidas da África e submetidas à escravidão. É importante a gente lembrar que essas pessoas foram retiradas do seu universo, da sua cultura, das suas práticas, das suas ritualísticas, e foram trazidas de forma subhumana e tratadas de forma subhumana. E que o quanto que foi importante, né, para o psique dessas pessoas, o quanto que é importante para esses espíritos, após essa experiência tão traumática, a relação com sua religiosidade. E que essa relação é construída também em cima de muita luta, né, de muita batalha, porque a escravidão durou muito tempo e deixou marcas muito, muito fortes, né, nessas pessoas e na sua descendência. Então, se a gente for pensar que a religião tem uma relação com o pensamento coletivo, então a gente pensa que os seus descendentes trazem em sua matriz esse sentimento, né, essas emoções de alguma forma. Os africanos foram trazidos para o Brasil, são originários de diversas regiões da África, né? Da África Ocidental, da África Central e do Sudeste da África Oriental. Na África Ocidental, os Iorubás, que são Nagô, Queto, Egba, Jejes e outros povos, né? Os islamizados também, né? Porque a cultura islâmica, que vocês devem ter, que Moni falou também na aula anterior,
ela traz muito a sua influência dentro das regiões africanas. Tem os bantos que vêm da África Central, tem os tongos, os xangos. Então, assim, eu não vou citar todos os povos aqui. Porque, assim, aqui na Bahia, por exemplo, e as casas que a gente frequentou, elas têm uma influência muito do Yorubá, do Nagô, do Queto, dos bantos também. A gente vai ver que os terreiros que têm uma influência mais aí para a região, subindo mais para a região do Maranhão, tem uma influência muito grande dos bantos. Então, cada povo, ele foi se concentrando em algumas regiões. Aqui na Bahia vieram muitos povos descendentes das nações Nagô, Queto, Jejes, e que foi essa mistura que formou os terreiros de candomblé, né? As casas de candomblé. Que, na verdade, ela surge, essas casas, muito como durante a escravidão, a partir da mescla de diferentes cultos africanos, isso que a gente falou. Foi a primeira possível cerimônia religiosa organizada durante o cativeiro. Então, assim, foi a primeira oportunidade que os escravos tiveram de fazer seu culto, né? Fazia isso na senzala. Era uma forma deles, de alguma forma, praticar, né? Trabalhar as suas questões, né? As suas dificuldades. E também cultuar a sua cultura. É importante a gente lembrar que esses povos, no meio desses povos que vieram, foram traficados, existiam reis, rainhas, né? Pessoas de descendência nobre dentro da cultura deles africana. E que isso, de alguma forma, era necessário ser colocado para fora, né? Essa cultura, esses hábitos, a relação com o divino, com as divindades, né? Como eles exerciam lá. E era uma forma também de exercitar a saudade da terra, né? Onde eles viviam. Então, o candomblé, dentro da cultura africana, aqui no Brasil principalmente, ele é um símbolo de resistência. Djamila, aquela filósofa que é feminista, negra, agora da contemporaneidade, ela fala muito disso. Ela diz assim que, na verdade, os terreiros eram um lugar de resistência. Não só contra o racismo, mas também contra o machismo, contra todos os preconceitos que se tinha naquela época na sociedade e na sociedade hoje também, né? Como a gente vive hoje e como, de alguma forma, os africanos são tratados até hoje, né? Como é essa relação de crença e conexão com o divino para o candomblé? Eles acreditam num ser superior que criou o mundo e a vida, chamado de Olorum, ou Olodumaré, né? Da língua Yorubá. Então, eles acreditam num Deus supremo. E o contato com essa divindade suprema se faz através dos orixás. Ou seja, os orixás, na verdade, eles são deuses, né? Que são entidades que facilitam essa comunicação com um ser maior, que ele chama de Olorum. A gente, numa das visitas que nós fizemos no semestre passado, na casa de uma menininha do Gatuá, no terreiro, a neta dela, a mãe Ângela, que foi quem conversou conosco na época, ela falou uma coisa sobre essa existência do divino, sobre esse contato com o divino, que me marcou muito. Ela disse que eles não sabem quem é Deus, nem como é Deus. Eles sentem a presença de Deus. Que é uma coisa que a Adenal fala muito na fala dele aqui dentro do centro, né? Essa concepção de divino para ele está muito relacionada ao sentimento, né? Ele sente Deus, ele não explica Deus. E ela falou isso pra gente também, foi bem interessante a fala dela. Então, assim, a gente percebe que o candomblé não tem essa preocupação no formato de Deus, né? E o que ele, na verdade, o mito que ele consegue psicologicamente trazer são dos orixás, que tem uma relação direta com a natureza, que tem uma representatividade e que, assim, é como eles acham, né, que são os donos, como eles chamam, da cabeça de cada ser. Então, cada espírito, se a gente for pensar na nossa linguagem, quando ele renasce, ele é tomado, né, pela proteção de um orixá desse. E essa proteção também gera nele uma responsabilidade de cuidar disso, cuidar desse dom, dessa capacidade, ou dessa força dada por esse orixá. É como se fosse uma essência, né? Necessária para cada ser que renasce aqui na Terra.
É importante a gente lembrar que a oralidade é um instrumento a serviço da estrutura dinâmica da religião. Então, todos os ensinamentos da religião do candomblé é trazido através da oralidade. Hoje, né, vocês vão ver depois, à medida que vocês forem estudando isso, a contemporaneidade, você vem trazendo muitos candomblecistas, muitos babalorixás e alorixás, como por exemplo uma Estela, e já começa a trazer um estudo, a escrever livros, mas os ensinamentos do candomblé, ele na verdade ele só é acessado por aquelas pessoas que são iniciadas. Então a iniciação também, através do gesto, das danças, é uma forma, é um instrumento de aprendizado, né, a respeito da religiosidade. Aí eu trouxe um pouco da questão do mito do Iku, da morte, que é o nosso foco, né? E pra gente falar um pouco de como é que essa religião, ou as pessoas que têm essa crença, como que elas, que praticam essa religiosidade, como é que elas imaginam ou visualizam a morte, né? Eles, dentro da história do mito, eles acham que Obatalá, que é o pai maior, cria Iku, que é a morte. Então, eles chamam Iku da morte. E dentro de tudo que a gente vê, Iku, na visão dos africanos, ele não é, ele é como se fosse um orixá. Eu botei essa imagem aqui, que é de Ansan, porque ela tem uma relação, né? Porque ela é como se fosse a transportadora do espírito, eles não chamam de espírito, né? Do ser do mundo encarnado para o mundo desencarnado, do mundo da terra para o mundo espiritual. Eles acreditam que esse Ku, a morte, ela foi criada, é um orixá, e ele foi criado, é uma energia, e ela foi criada também por Deus, né? Por esse Deus, dentro da visão deles, a imagem divina é de Obatalá. Quando o mundo foi criado, coube a Obatalá a criação do homem. O homem foi criado e povoou a terra. Cada natureza da terra, cada mistério e segredo foram tudo governado pelos orixás, com atenção e oferenda aos orixás. Tudo o homem conquistava, ou seja, tudo que o homem desejava, ele tendo atenção aos orixás, e fazendo suas oferendas, ele conquistava. Mas aí, conta, né, o mito, que os seres humanos começaram a se imaginar como poderes que eram próprios dos orixás. Os homens deixaram de alimentar a divindade. Os homens imortais que eram, pensavam em si mesmos como deuses. Então os homens começaram a achar que eles podiam ser deuses, como os orixás eram. Não precisava de outros deuses. Aí, cansado dos desmandos dos humanos, a que criara na origem do mundo, Obatalá decidiu viver com os orixás no espaço sagrado, que fica entre Aie, eles chamam a terra, né, de Aie, e Orun, que é o céu. E Obatalá decidiu que os homens deveriam morrer, cada um num certo tempo, uma certa hora. Então Obatalá criou Iku, a morte, e a encarregou de fazer morrer todos os humanos. Obatalá impôs, contudo, à morte, Iku, uma condição. Só Olodumaré podia decidir a hora de morrer de cada homem. A morte leva, mas a morte não decide a hora de morrer. O mistério maior pertence exclusivamente ao Olorum. Então, assim, dentro do mito, essa é a, né, como a gente falou lá atrás, essa é a construção que a nossa consciência, que a consciência dos praticantes da religião africana faz para a compreensão da morte. É interessante que essa visão do Iku é uma visão de que ele nos acompanha durante toda a nossa vida, mas ele só nos toca no momento correto. O Iku, dentro das religiões africanas, ele é aquele que traz a gente a consciência da finitude, de que nós não podemos tudo, de que tudo tem que ser respeitado, que o coletivo tem que ser respeitado, a relação com a terra tem que ser respeitada. Então isso é cultuado dentro da religiosidade. Talvez por isso a religião esteja tão intrínseca no cotidiano
os praticantes das religiões africanas, de descendência africana, como candomblé, por exemplo. Aí eu trouxe alguns relatos assim da visão do candomblé, né? Para o candomblé, cada pessoa tem um destino e um dever na Terra, que deve ser cumprido antes da morte. O morrer é passar para outra dimensão e permanecer junto com os outros espíritos, orixás e guias. Então essa visão que o mito traz de que que existe uma passagem do Aie, da Terra, para o Orum, que é o céu ou o mundo espiritual, eles acham que, na verdade, não se morre. O morrer é passar para essa outra dimensão. Que essa outra dimensão é onde estão os espíritos, os orixás e os guias, né? Trabalha com a força da natureza existente entre o mundo material, o Aie, e o céu, o Orum. Então, na verdade, são os orixás que nos guiam até esse local. Então, morrer é uma mudança de estado, de plano, de existência, fazendo parte do ciclo ao mesmo tempo religioso e vital, que possui início, meio e fim. Isso foi tirado de um texto de Bandeira, né, que fala muito sobre isso, sobre esse exercício desse momento do morrer, da morte, do Iku, para religiões africanas. E aí, assim, eu estou trazendo para vocês um texto que eu li de um filósofo que escreve hoje na contemporaneidade, vinculado à Universidade de Brasília, que ele é um candomblessista, mas além disso ele é um estudioso das religiões africanas. E eu li um texto onde ele fala muito a respeito dessa simbologia da morte para as religiões africanas, e onde ele chama a atenção de uma coisa que eu acho extremamente interessante, que é assim, que houve uma mudança desse mito a partir do momento que esses povos adentraram, né, o território brasileiro e foram invadidos na sua cultura. E onde foi também invadido pela visão do cristianismo, né, através dos jesuítas, e que uma tentativa de mudança, e que hoje a gente vê muito nos povos, como vê nos povos indígenas, uma invasão também de outras religiões, né, de outras crenças, né, nas periferias, por exemplo, através das religiões evangélicas, de querer interferir na cultura desses terreiros, né. Mas ele diz assim que dentro da cultura africana eles trazem muito um olhar positivo, né, diferente, que não é de culpa, não é de medo da morte, mas assim, uma morte que é uma morte natural. E uma das coisas que acontece muito hoje na contemporaneidade para os povos negros, principalmente, que vivem nas periferias, são as mortes violentas. E dentro da crença deles, essas mortes violentas, elas não são aceitas. E às vezes é difícil para eles processarem também, porque elas significam dor. Mas aí ele falando, né, dessa visão do africano com relação à morte. O Iku não é temido, pois não provoca nenhuma ruptura permanente nos laços que mantemos com nossa comunidade, com o terreiro. Ele não nos faz desaparecer. Então, a morte do corpo físico, para eles, não faz com que você desapareça da convivência com a sua comunidade. Você pode continuar ali, permanecer ali, ajudando, contribuindo. Ou mesmo quando você não está bem, você pode permanecer ali e ser ajudado. Então, eles têm essa visão, né? E que a morte ela não destrói nem nos afasta do que somos. Apenas muda parte de quem somos, ou seja, a relação com o corpo. E o modo como passamos a interagir com a comunidade. Então, eles acreditam que agora não mais com os ensinamentos, né, através do corpo, mas através da intuição, através do transe, eles podem ser ajudados. É por isso que existem casas, né, que tem rituais relacionados a Eguns. Eu vou falar um pouquinho mais na frente. Os rituais que ocorrem durante o momento da morte em si do corpo físico são rituais que têm um significado para ele, né? Os rituais buscam, além de dar caminho ao espírito do morto, trazer ensinamento para aqueles que ficam. Eles têm 2 rituais importantes: do ritual do Sirum, que é a quebra dos pertences do morto, para não só desligá-lo das coisas desse mundo, mas também mostrar aos outros essa ruptura. E o ritual do Axexê, que é a morte compartilhada, revisitada por 7 dias consecutivos. Eles fazem um ritual depois da morte, 7 dias consecutivos, buscando que vão cuidar do corpo e reordenar relações sociais dentro da comunidade.
né, rever como é que vai ser feito a passagem, inclusive, dessa liderança dentro do terreiro. Então, existe todo um ritual durante 7 dias, né, com relação à morte. Principalmente se o morto é um babalorixá ou uma yalorixá, né, como a gente chama na linguagem comum, mãe de santo, pai de santo. Então, essas lideranças, que são os aconselhadores, eles têm todo um ritual próprio para que isso seja feito. E durante esses rituais, eles fazem refeição coletiva, o mais velho cedendo lugar ao mais novo, a interrupta renovação da vida. Ou seja, eles vão, através do momento da morte, eles vão aprendendo também, né? Para quem fica, e vão limpando dentro da concepção deles a energia e liberando a passagem desse espírito para o mundo espiritual. E aí eu vou falar um pouquinho só para a gente conversar mais depois, a visita que nós fizemos a Ilê Acipá, que na verdade é uma casa que era coordenada pelo mestre Didi, que foi criada pelo mestre Didi. O mestre Didi é neto de Mãe Senhora. Mãe Senhora vem de uma descendência também de uma mãe de santo que foi feita na casa de Mãe Stella, que é um outro terreiro, criou seu próprio terreiro. E o mestre Didi, que era um artista plástico, um escritor, né, um culto, num certo momento da vida dele, ele foi à África para trazer essa cultura da ancestralidade. Essa casa, na verdade, ela cuida da ancestralidade. É uma casa voltada para os cuidados com os eguns. Eguns, na verdade, para eles, são espíritos, né? São pessoas que são a ancestralidade deles, que desencarnou e que nesse momento se torna seres de orientação para todos aqueles que precisam, né? Através de cura, através de aconselhamento, através do transe. Não existe uma comunicação. Então, essa é uma casa que não cultua o orixá, não cultua a energia do orixá. Ele cultua a energia do Egum, da ancestralidade. Nós fomos lá, visitamos e conhecemos a casa, tivemos a oportunidade de ver como era o culto do Egum para Egum, né, o cuidado. Inclusive, eles se responsabilizam dentro das casas aqui de Salvador, quando há uma morte de um babalorixá, de um yaolorixá, são eles que vão lá fazer os rituais de finalização, de encaminhamento, né, dessa alma, desse espírito, que eu não sei como a gente pode chamar, dessa essência espiritual, para o mundo espiritual. E dentro da casa eles fazem todo um trabalho com ritualístico de tambor e tudo, nos rituais, né, de comunicação com esses eguns, para orientação, para cura, para tratamento, né? Eles têm casas lá, eles não moram no terreiro, é o único terreiro que existe aqui em Salvador que faz esse culto. Foi trazido diretamente da África, o assentamento teve que ser feito através da ida deles para lá e o retorno para fazer o assentamento aqui. Esse é um das falas, né, do assentamento que tem lá. E aqui é o mestre Didi, a Mãe Senhora, né, que era ele, na verdade, que fez esse terreiro, foi recentemente tombado. Fica aqui em Piatã e eu sugiro que vocês visitem. Aqui está a bibliografia, eu espero que vocês tenham tido um entendimento e que eu possa ter contribuído para uma melhor compreensão de vocês, a visão desses povos para o mundo espiritual. Aqui fica a minha gratidão à coordenação e meu beijo a cada um. E até a próxima.